Você sofre para conseguir controlar as suas finanças? Então fica comigo até o final, que eu tenho um presente para você. Fala Próspero, bom demais? Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Rocha, sou um planejador financeiro certificado e meu propósito é te ver na direção certa dos seus sonhos. Então hoje a gente vai falar aqui sobre 3 formas de como controlar as suas finanças, né? Só que antes de mais nada vamos entender a importância disso, né? Por que eu preciso controlar as minhas finanças? Então, o controle das finanças ele vem para que a gente possa ter mais domínio sobre aquilo em que a gente está fazendo no nosso dia a dia, né? Garantir que eu vou ter receitas, dinheiro suficiente para fazer frente com todos os compromissos que eu tenho e até para eu conseguir conquistar aquilo que eu almejo, para ter aqueles objetivos que eu tanto desejo, algo que eu sempre tenho. Então é super importante que a gente tenha esse controle, que a gente saiba de onde o nosso dinheiro vem, para onde ele vai, como que eu estou guardando ele para conquistar aquilo que eu sempre desejo. E um bom controle financeiro, uma boa organização financeira, ela passa por distribuição de categorias. Então eu vou ter categorias específicas ali dentro do meu orçamento, do meu controle, para eu poder saber se realmente ele está indo para onde eu imagino que ele vá. Então, como assim? Que tipo de categorias são essas? Então, a gente tem as categorias de alimentação, a gente tem categoria ali, essa alimentação eu posso dividir numa alimentação de lazer, onde eu saio para jantar, restaurantes, ou uma alimentação mais de necessidade fisiológica, como supermercados, etc. Eu tenho uma categoria de transporte, eu tenho uma categoria de moradia, onde eu vou colocar as contas de casa, etc. e tal. Então existem várias categorias, vai se adaptar muito de cada um para cada um. Então tem gente que tem ali animal de estimação, ele tem uma categoria de pets, tem gente que não tem esse animal de estimação, mas ele tem um hobby muito específico e ele vai ter essa categoria dos custos que esse hobby dá, tá? Então você precisa analisar para a sua vida quais são esse tipo de categoria que você tem, tá? Então se você quer depois ter mais novidades também sobre controles financeiros, saber disso, saber também depois como investir o seu dinheiro, se inscreve aqui no canal, vai ter bastante conteúdo legal para vocês. Ativa o sininho, assim você fica por dentro de todas as novidades em primeira mão, assim que os vídeos saírem, tá? Então, vamos lá, as formas que a gente tem de controlar as nossas finanças. A primeira forma que a gente traz aqui, é anotar no caderno. Então, o caderno, eu acho que é a forma mais antiga que a gente tem ali de controlar as nossas finanças, desde que foi inventado a escrita, obviamente. Então, a gente já tem as pessoas ali controlando, fazendo ali os cadernos de contabilidade, até as grandes empresas tinham ali os livros onde eles anotavam. E essa é uma forma da gente poder controlar as nossas finanças, anotando, tá? Então, essa forma ainda existe. Uma coisa que eu gosto muito de reforçar é que a forma de você conseguir investir, ela tem que funcionar para você, tá? Então, eu vou citar as 3 formas aqui, não tem a mais certa e mais errada. Vou falar das vantagens e desvantagens de cada uma, mas ela tem que funcionar para você, tá? Você tem que entender se realmente faz sentido ou não. Quais são as vantagens que a gente tem de controlar ele no caderno? A gente tem uma maior memorização, e isso já é comprovado cientificamente, que quando a gente escreve à mão, a gente memoriza melhor as coisas, a gente consegue reforçar para a nossa mente aquilo que a gente está escrevendo, principalmente à mão. Isso não é tão verdade quando a gente faz pelo computador. Então essa é uma vantagem muito boa, você começa a ter gravado na memória o que você tende a ter de gastos. Você começa a ter mais facilidade e isso começa a ficar cada vez mais na ponta da sua língua, você consegue memorizar com muito mais facilidade. Então isso é muito bom para quem anota no caderno. A desvantagem que a gente tem de anotar no caderno é que a gente tem uma dificuldade maior de conseguir fazer um backup dessas informações, Então, um backup para a gente poder, se alguma coisa acontecer com aquele caderninho que a gente anota, ou aquela folha de papel, livro e etc., Se ela cai na água, se eu acabo perdendo, se ela fica dentro da minha bolsa
e minha bolsa ela é roubada e etc e tal, a gente perdeu os dados, as informações mais antigas que a gente tem. E aí, para eu poder fazer isso, talvez eu tenha que passar para um segundo caderno ou anotar em algum outro lugar, o que talvez dê um pouquinho mais de trabalho. Então, essa é uma desvantagem bem interessante de se falar para quem controla no caderno. A segunda forma que a gente tem para poder controlar as nossas finanças é através de planilhas, né? Então, a planilha, ela existem, a mais famosa é a planilha Excel, mas hoje tem de forma gratuita as planilhas também do Google, tá? Onde você consegue ali criar tabelas e tudo mais ali dentro. Então, é uma forma também da gente poder controlar as nossas finanças e colocar os nossos gastos, lançar tudo aquilo que a gente tem direto numa planilha, sem a gente precisar do caderno. Obviamente, ele não vai ter a mesma fixação mental que a gente teria no caderno, tá? Só que ela tem uma vantagem muito grande de facilidade de consulta desses dados. Então, é muito mais fácil eu criar umas consultas com fazer consultas ali na planilha de Excel do que no próprio caderno, né? Então, no próprio caderno ali eu tenho que ficar voltando páginas, tentando olhar e entender. Então, na planilha eu consigo talvez algum tipo de organização um pouco mais fácil para poder fazer, né? E a outra facilidade que a gente tem é que hoje em dia com a tecnologia a gente consegue muito mais criar backups sem precisar ter retrabalho de passar isso para algum outro lugar, para outra informação. Então a gente sobe em nuvem, por exemplo, e isso fica muito mais fácil para a gente ter aqueles dados, garantir que eles funcionam e tudo mais. Já como ponto negativo, é que para quem nunca usou uma planilha, ninguém sabe como funciona, talvez ela tenha uma curva de aprendizado considerável, né? Então a gente precisa entender como a planilha se comporta, a gente precisa ali talvez ter fórmulas para às vezes conseguir facilitar as nossas vidas. Então talvez ali ele demande um aprendizado um pouquinho maior do que no próprio caderno, que ali eu faço algum jeito que funciona, escrevo e para mim tá tudo certo. Você até pode usar a planilha de Excel dessa forma, mas eu não vejo que ela sendo tão útil para você se você não tiver essa curva de aprendizado, tá? Então é bem legal. E aí outras vantagens também que eu acabei esquecendo de comentar, é que se você depois dessa curva de aprendizado se você sabe já mexer no Excel, você consegue ter visualizações muito interessantes, né? Você consegue criar ali fórmulas prontas que uma vez que você coloca os seus dados, ele já te monta gráficos, ele monta para você visualizações, para você entender para onde está indo o seu dinheiro ou não, de forma muito mais intuitiva e legal do que você consegue fazer no próprio caderno, tá? Então essa é uma outra vantagem, só que ele esbarra, por isso que eu deixei lá para o final, ele esbarra na curva de aprendizado, que a curva de aprendizado ela é um ponto ali a ser considerado. Tá? Vamos então à terceira forma de você poder controlar as suas finanças. E ela é mais tecnológica, né? Então a gente vai indo da mais antiga, depois vem o Excel, que já é um pouco de tecnologia, e por último são os aplicativos de celulares com propósito de controle financeiro, né? Então hoje existem inúmeros aplicativos por aí que eles se propõem a te facilitar a ter este controle, né? Então ele é muito dedicado, ele é focado para que você possa fazer esse controle e ter já aquelas visualizações que eu comentei no Excel, eles já vêm de forma pronta. Então essa já é a primeira vantagem. Então muitas visualizações de gráficos, de separação por categoria e etc e tal, um bom aplicativo de controle financeiro, ele já te traz isso de forma natural, então você não precisa criar, não precisa fazer nada, e isso ele é muito bom. Outra vantagem muito grande de você usar o aplicativo é que a curva de aprendizado ela tende a ser menor, né? Então ele é muito mais intuitivo, você consegue utilizar com muito mais facilidade porque ele foi criado para aquilo, né? Então a planilha de Excel ou do Google, né, as planilhas em si, elas são muito mais amplas, elas têm vários outros propósitos diferentes, não só o orçamento, o controle financeiro em si. Já os aplicativos, eles tendem a ser mais direcionados, então eles têm as funcionalidades mais prontas para que você possa ali utilizar de forma mais rápida, né?
Qual que é a desvantagem que a gente tem? É que os nossos dados eles tendem a ficar sob domínio. Obviamente a gente tem a criação da conta, os dados são nossos, mas ele fica muito sob domínio ali da empresa dona do desenvolvimento daquele software. Tá? Então a gente está fornecendo dados para eles e se eventualmente eu quiser trocar de fornecedor, talvez ele fique um pouco mais difícil de eu fazer essa troca, eu tenho ali que entender os dados do passado, ter alguma forma de salvar eles para poder não perder aquele histórico que eu tenho do controle das finanças que passaram, ou assumir que eu vou começar de novo do zero e perder os dados. Então isso chega a ser um ponto um pouquinho negativo de ter um aplicativo, mas na minha opinião, frente aos outros, ele é muito melhor. Tá gostando dessas dicas? Curte aqui o vídeo para poder saber que está sendo útil esse tipo de conteúdo e fazer novos conteúdos para vocês nesse formato de listas ou de formas de poder fazer, e aí eu vou saber que vocês gostam disso e eu posso criar novos conteúdos mais parecidos com isso. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa de planejamento financeiro e consultoria de investimentos. Então ela foi fundada em 2019, ela já está no mercado já há algum tempo e ela tem o propósito, a ideia de colocar as pessoas na direção certa dos seus sonhos, para que elas possam ter mais controle e mais domínio da sua vida financeira como um todo, numa visão 360 graus. E para quem é cliente da Emana, ele tem o acesso a um dos melhores aplicativos, na minha opinião, o melhor aplicativo de controle financeiro do mercado, que é o Organize. Então, quem faz parte da Emana, ele já tem acesso a uma conta paga, né? Porque ele é um aplicativo pago para você poder utilizar e por uma parceria que a gente tem com eles, eles têm esse acesso sem ter nenhum tipo de custo. Então eu vou deixar para vocês aqui na descrição desse vídeo um link que ele vai direcionar vocês para um dos nossos serviços, que é o check-up financeiro, onde a gente bate um papo, define ali os próximos passos da organização para a gente dar início ao trabalho. Então é o primeiro passo, tá? Então se você agendar esse check-up e contar que viu esse vídeo no YouTube lá para mim no dia do check-up, eu vou dar para você de presente a conta anual do Organize para você ter. Então você vai ter acesso a um ano do Organize, mesmo se você só fizer o check-up, mesmo se você não tiver um acompanhamento, vou te dar de presente aí esse acesso para você ter um melhor controle da sua vida financeira, o que vai ser muito legal, muito bom para você poder iniciar. Então, se você está afim desse tipo de controle, se você gostou do aplicativo mais do que das outras opções e quer ter este benefício, a melhor forma é você clicar no link abaixo, agenda ali comigo um bate-papo e ainda você vai ter este presente aí, através da nossa parceria, um ano de acesso ao Organize para você poder utilizar, certo? Então, comenta aqui para mim o que você achou, qual dos três ali você acha que faz mais sentido para você e me conta um pouquinho sobre como você faz essa organização, se você vai mudar depois de você ter visto esse vídeo, se você vai continuar da sua forma, se estava aqui na lista, se você faz de alguma outra forma, pode me contar aí que eu vou ficar muito feliz de saber, certo? Vejo você no próximo vídeo, valeu!